Olá e bem-vindo a mais um programa Entre Nós. O programa que hoje vai conversar com a Patrícia Cardim, que dirige o Centro Universitário Belas Artes, um ícone aqui nas universidades de São Paulo. Muito obrigada, Eduardo, por me receber. Um prazer enorme estar aqui. Obrigado você estar aqui. Hoje eu estou unindo aqui vários temas que eu adoro. Artes, educação, empreendedorismo, porque eu acho que você vive tudo isso lá, né? Você, como faz parte da família que é dona do centro universitário, você tem todo esse lado do empreendedorismo. Tem também um lado da educação, porque você dirige lá o centro universitário. E tem o lado das artes também. Você não estaria, eu imagino que não estaria lá se fosse só pelo negócio, né? Se não tivesse paixão por aquilo. Tá, né? Tudo muito ligado, né? O mercado de educação era um, separado de arte outro. O empreendedorismo era até mal visto na área de educação e artes, principalmente para quem ensinava arte. Em algum momento a gente vê que hoje é alguma coisa só. Então, diversas iniciativas que a universidade tem feito exatamente para mostrar como é tudo muito próximo, tudo muito emergido. Até para tornar as iniciativas sustentáveis, né? Porque você ter uma ideia que é brilhante artisticamente falando, mas se ela não ficar de pé como negócio, você corre o risco dela morrer no meio do caminho e não poder dar todos os frutos que ela poderia dar. Isso seria uma das grandes contribuições de um centro universitário que fala sobre artes, ou seja, permitir que a arte possa prosperar em todos os sentidos? Sim, e prosperidade. Acho que você usou a palavra que ela é perfeita, que a gente fala para os alunos, você tem que ser próspero. Não importa se é financeiramente ou uma questão de autorrealização, mas buscar a sua prosperidade. E aí, quando a gente fala de mercado, da economia criativa, né, hoje o PIB criativo do Brasil gira em torno de 2,5%, mas as métricas também são um pouco nebulosas, ninguém sabe ao certo. Não existe política pública de economia criativa no Brasil. A gente quer que o aluno conheça essas trajetórias, essas rotas, esses mercados, para que ele não possa ficar na mão de terceiros, o que era um clássico, né, do artista antigamente. Ele se formava artista visual, já existia academia, e aí ele ficava na mão de marchands, curadores, colecionadores, galeristas, e que no final todo mundo tem que trabalhar em conjunto. Então hoje deixar o artista mais atento a como funcionam as feiras, os editais, os negócios da arte, acho que é uma particularidade e talvez um pioneirismo da Belas Artes. A gente falando disso, até estamos tendo a semana de arte. SP Arte, né? Finalizou ontem. É um evento muito pujante que traz gente da América Latina inteira. Os nossos alunos estavam lá vendendo obras, que para a gente é um laboratório comercial. A gente fala, não importa se vendeu ou não. Na verdade, a Belas Artes não quer falar quem é o próximo artista. Isso é o próprio mercado que acaba desenhando. O que a gente quer é que os alunos tenham a oportunidade de saber como esse mercado funciona. Então, você estava falando dos nossos alunos, estavam lá expondo. Hoje em dia, quais são as carreiras que alguém que entra no Centro Universitário Belas Artes ele pode estudar? A arquitetura, todas as áreas de design, produto, moda, interiores, gráfico, animação, todas as áreas de comunicação, relações internacionais, artes visuais. E tudo isso que você está falando, eu já estou te interrompendo meio porque me veio esse negócio na cabeça, tá mudando muito, óbvio. Muito. A arte sempre será a arte. Você pega uma arte rupestre, assim, aquelas pinturas nas cavernas das ilhas Sulawesi há 40 mil anos atrás, e olha um quadro feito hoje em dia, você vê, caramba, que bacana que a expressão do ser humano continua muito parecida. Importante. Mas os meios, eles estão se modernizando numa velocidade que talvez a gente nunca tenha visto, né? Quando você fala de design, dessas coisas todas, é uma preocupação da Belas Artes estar up to date em relação a tudo isso? Não? Sem dúvida. E aí envolve tecnologia. E aí tecnologia de ponta mesmo, porque quando a gente está falando de design hoje, a gente está falando de wearable, que está conectado com a área de medicina muito fortemente. A gente está falando do biodesign, que está junto com a biomedicina. Olha. Os alunos desenvolvendo equipamentos hospitalares vários. A gente tá falando Belas Artes? Na Belas Artes. Olha que legal. A gente falando de biomimetismo, que são estruturas paramétricas, arquitetônicas, que gastam menos recursos de materiais mesmo. E aí é uma tecnologia da natureza que é observada através de microscópio, e aí se cria as estruturas paramétricas, enfim, assim, é tecnologia. A gente está falando de um patrimônio cultural junto com o que existe de tecnologia de ponta. Então, às vezes, pensa que os alunos vão estar com pincel e tela na mão, eles usam o pincel e a tela, mas eles estão fazendo muito projeto de imersão, eles estão fazendo muitas questões robóticas, muita realidade aumentada, enfim, eles estão usando todas as linguagens que estão à disposição.
E você estava falando da economia criativa. Eu recebi aqui uma vez o Odilon Wagner, que é um ator famoso, na época ele estava como presidente, se não me engano, de uma associação, do sindicato dos produtores, alguma coisa assim. E a gente estava falando desse preconceito que existe em relação a essa área do entretenimento, da cultura, da economia criativa, enquanto os outros países desenvolvidos, eles pegam e fazem um super investimento nisso, porque isso tem até uma importância econômica enorme. No último livro que eu escrevi, eu falo de quanto que eu gasto em cultura, o gasto federal em cultura no Brasil. O orçamento do Ministério da Cultura, se você imaginar que você paga 10 mil reais de impostos, 3 mil reais vão para pagar o serviço da dívida pública brasileira, 3 mil reais vão para a Previdência, aí começa a diminuir, para a cultura vão 10 reais. E aí as pessoas chegam e falam assim, mas é um absurdo que o país precisa de educação e saúde, fecha o Ministério da Cultura. As pessoas parecem ter uma dificuldade de entender a importância da arte, da cultura, das manifestações culturais que existem, que trazem a história de um país para o conhecimento de todos numa sociedade, né? E que ela acaba catapultando todas as outras áreas. Então, normalmente, na Europa, nos Estados Unidos, está dentro de uma pasta de desenvolvimento, ministérios mais da área de desenvolvimento e tecnologia e não da cultura propriamente dita, só do resgate da ancestralidade. Por quê? Porque é fomento de inovação. Então, aqui no Brasil, quando eu disse que o Brasil não tem métricas de economia criativa, e a gente teve dentro do governo Dilma uma pasta da Secretaria de Economia Criativa dentro do Ministério da Cultura. E era muito um resgate da manualidade brasileira. E aí a Belas Artes, de alguma forma, por ser um polo de economia criativa, uma das principais universidades do Brasil, nós tentamos fazer um observatório de economia criativa para poder dar algumas recomendações. E as nossas recomendações, elas visam a ampliar o turismo, ampliar os intercâmbios internacionais da própria indústria criativa que acontece. Nós somos fortíssimos na área de cinema. Então, assim, olhar essas Vocês áreas... têm cinema lá, não? Nós temos pós-graduação em cinema. Olha, e hoje os legal. alunos produzem muito filmes de narrativa imersiva. O que o mercado mundial está olhando muito, assim, fortemente, porque é uma forma de você fazer empatia com causas sociais. E os alunos produzem muito esse conteúdo. Você promover aquela experiência, né? Promover a experiência do outro, né? E, então, o que é a nossa ideia? É que a própria artista, a gente vê muito alunos saindo para fora do Brasil para fazer faculdade das áreas de economia criativa, porque entende que a cadeia lá está mais estruturada, a carreira de economia criativa. E a gente fala, não, você tem que olhar para dentro, porque hoje quando a gente liga para as feiras internacionais, Cannes, Satellite de Milão, a London Fashion Week, eles querem receber os nossos alunos. Assim, estão de portas abertas, porque nós somos a linguagem latino-americana, então eles querem a essência local. E aqui no Brasil a gente não tem isso bem definido. Qual é essa cadeia? Não faz sentido. Em primeiro lugar, porque é o seguinte, você vem de uma carreira de moda também, né? Você dirige hoje uma faculdade, uma universidade de belas artes. O Brasil, em termos de arte contemporânea, é um dos países que mais se destaca no mundo, com artistas como Tunga, Beatriz Milhazes, Varejão, etc. e tal. Em termos de moda, a gente tem assim pessoas absolutamente fantásticas. Então a gente é um super celeiro de talentos desse negócio e não tem muita coisa estruturada. Então, por exemplo, quando obviamente, eu sou um leigo nessa história e não é o mercado que eu mais acompanho. Mas quando você chega e fala sobre arte, sobre moda no Brasil, vem na minha época era Faculdade de Belas Artes, que hoje é o Centro Universitário de Belas Artes. Mas não vem mais 5. Na verdade, não vem mais 2, entendeu? E deveria ter, porque, caramba, como é que a gente consegue um país de 200 milhões de pessoas, com tantos talentos, com tanta capacidade de dar para o mundo isso, não ter aqui dentro isso, né? Porque não é valorizada a formalização acadêmica criativa no Brasil. Então, isso é uma luta da Belas Artes. Parece que, em algum momento, as pessoas falam, é uma faculdade de rebeldes. Não. Os nossos alunos são extremamente dedicados àquilo como profissão. E eles têm bastante ascensão fora do Brasil, muitas vezes mais fora do que dentro. E, então, às vezes, observa-se primeiro fora para depois o próprio brasileiro reconhecer, né? Aquele nosso jeito, quase que aquela sensação de vira-lata mesmo. Isso é real entre universidades, nós percebemos. Então, o que nós estamos fazendo no Brasil, a Belas Artes? Nós resolvemos criar essas pontes com as indústrias. Participar das feiras profissionais hoje da Belas Artes virou uma missão para que a própria indústria aprenda a lidar com os novos talentos e que ela crie esse vínculo. Então, a gente fez a SP Arte agora, semana que vem estamos fazendo Milão,
Provavelmente... Vocês estão indo para Milão? Faz 4 anos já que a gente faz a Mobile de Milão, é muito legal, que já existe uma área para universidades reservada, ela seleciona 12 universidades por ano. Como não tem muitas universidades da América Latina fazendo o que a Belas Artes está fazendo, nós fomos selecionados os 4 anos seguidos. Que espetáculo. Então, a gente vai mostrando esse aluno, mostrando como funciona essa cadeia para o aluno, e a gente quer que criem vínculos ali para que a cadeia se estruture de forma mais eficiente. Eu estava falando que você veio desse mundo da moda. É coincidência o Brasil ter grandes expoentes na moda e nas artes, ou não? É porque realmente as duas... Não, porque nós temos uma ancestralidade assim, estética muito forte. Nós temos uma influência de todas as áreas da América Latina. Assim, a nossa antropologia é muito rica. Então, é por aí. Esse nosso aluno... É um caldeirão que deu certo, né? Culturalmente falando. Culturalmente assim. deu certo, e eu acho que existe uma vontade mesmo desse resgate, e esse resgate é para ser exportado, como a estética brasileira. Isso está sendo muito falado fora do Brasil. Então, é o nosso momento. Na universidade, alunos de fora que vêm estudar aqui? Poucos. São poucos. Poucos alunos estudam no Brasil. E esse é um problema. Então, como é que a gente busca a diversidade? Seria, eu imagino, um intercâmbio cultural super bacana. Super rico. Pessoas, mas tem a questão de segurança de São Paulo, isso é um problema. Então, a gente tem muitas parcerias internacionais, mas as pessoas nos perguntam, mas como é que é morar em São Paulo? Então, isso... E alunos seus que vão lá para fora fazer intercâmbio, vocês têm esses programas? Temos vários. E professores também. Existe uma mobilidade acadêmica, se diz emprestar professor. Então, uma universidade empresta um professor, nós emprestamos um professor, existe uma troca aí. Mas dentro de um universo criativo, você precisa de diversidade. Então, como nós não temos pessoas de vários países, tem alguns pontuais, a gente busca diversidade dentro, localmente. Então, hoje você entra na Belas Artes, tem absolutamente todos os tipos ali dentro. Nós temos assim um pouco mais de mulheres do que homens, pouco não. São 70% de alunas. É um ambiente feminino, mas eu acho que depois de você dar essa informação em público aqui, talvez aumente a de homens bastante. Diz que é uma tendência das faculdades ter mais menina agora, né? Todas verdade. Elas. A nossa nunca foi diferente, sempre tiveram mais mulheres. Mas você falou uma coisa aqui em relação a nossos antigos alunos, aí falando, na Belas Artes nossas pessoas já foram nossos alunos, o tempo inteiro falando de ex-alunos. Existe uma comunidade de alumnais ali, de pessoas que já foram alunos da Belas Artes, mantém esse vínculo com a Belas Artes ou não? Ou Sim. eles vão embora e vocês não ouvem mais falar deles? É um processo tribal, né? Depois a gente cobra. Agora você volta e vem mas ensinar. Tem que ser. Nos Estados Unidos é 100% assim, né? Não é nada como os Estados Unidos criou os formatos, né? De associações, financiam. O brasileiro não tem hábito. Mas, assim, existe uma grande família. A gente não fala família, a gente fala que é um time. Mas Você do tribo também. Porque é tribal. Eles voltam mesmo, eles vêm dar aula, eles fazem orientações. E a gente está formando os nossos... Elas têm 93 anos. E aí, agora... Quase centenário. Nós começamos agora a criar já nova geração de professores. Então, fazendo mestrado dentro da própria Belas Artes, para que essa coisa nossa, tribal mesmo, de o que é a essência, quais são os valores, ela fique dentro de casa. Ela nasce ali contemporânea 25. Com a Semana de Arte de 22, não é Perfeito. Isso? Logo em seguida da Semana de Arte, tomou-se a iniciativa de abrir a Belas Artes. Ela tem o nosso fundador estava muito envolvido na Semana de Arte, ele abriu o Conservatório de Música, Academia de Letras, a Belas Artes. São Paulo não tinha, né, uma pujança cultural. Tem música na Belas Artes? Tem curso de música. Incrível, e dá uma vida, porque aí tem pianos espalhados. E eventos? Vocês têm eventos? Porque se vocês têm artista, vocês têm muitos eventos. Música, as pessoas deveriam... Mas eu não fico sabendo desses eventos. Pois assim, eu vou te convidar para todos agora. Eu adoro esse tipo de coisa, e você ir numa faculdade dessa é onde isso floresce, né? Nós fazíamos muito internamente, era muito dentro dali do nosso... São 5 mil alunos, já é uma mini cidadezinha, né, criativa. Agora nós estamos fora, então a SP Arte nós estávamos em vários eventos. E essas semanas depois tem Design Week em São Paulo, que a gente é hub e acontece 1000 coisas na cidade, a gente recebe muitos internacionais. O campus fica onde aqui em São Paulo? Na Vila Mariana. Fica na Vila Mariana, são 3 grandes prédios e 23 casas, então ela é muito permeável. Caramba. Ela é uma escola do bairro, ela é aberta.
E por isso nós recebemos tantas visitas, a nossa biblioteca é muito assim, visitada, é aberta, tem museu. Vocês são a referência nesse setor, né? Eu vejo o setor de educação no Brasil foi mudando, né? O setor de educação está na mão dos grandes grupos, então manter eu sou a 4ª geração, manter uma empresa educacional da área dentro desse mercado hoje no Brasil, o desafio é esse. O desafio não é fazer excelência, dá para fazer excelência, dá para fazer um produto muito incrível para alunos terem projeção no mundo mesmo, dá para lidar com esse aluno que hoje muitas escolas entendem isso como desafio, essa pedagogia ativa desse aluno que é o digital, enfim, como fazer isso. Isso para a gente é um desafio delicioso, não é o problema. O problema é a afinidade administrativa que às vezes os grupos de investimento têm e que uma empresa que preza pela excelência na academia, a conta é outra. Então, esse seria o desafio da próxima geração, acho. Que talvez a minha e a próxima Patrícia, tem um belo desafio. Eu fiquei encantado com você, obrigada, com a Belas Artes, obrigada. Com vontade de assistir esses eventos. Vamos fazer Então, aula muito lá. Obrigado e parabéns por esse trabalho. Eu sou assim um entusiasta, sou casado com uma atriz, né? Tenho vários amigos desse mundo das artes. Sou roteirista formado. Então, assim, quando eu vejo alguém como você falar com tanta paixão, e mais do que a paixão, com essa estrutura que você tem para oferecer para o país poder florescer ainda mais estruturado, né? Porque uma coisa é você florescer com evidências anedotais que sempre vão surgir, outra de uma forma estruturada. Eu tenho mais do que te dar de parabéns, agradecer como brasileiro por existir uma instituição como a sua tão bem tocada aí. Obrigada, Edu. É um trabalho de alguém que ama o Brasil mesmo, respeita, acha que tudo passa pela educação, então conte conosco, vá lá fazer uma aula qualquer dia. Irei com certeza. Obrigada.